Já tá no ar? Aqui já tá no ar. A senhora é corajosa. Boa noite, gente. A senhora é corajosa, viu? né? Eu tô aqui, ó. Será que tem Rivotril aqui? Rivotril, peraí. Vamos arrumar um Rivotril pro Arthur. Será que... Cabelo dele. Agora sim, nós estamos no ar. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes da Thalito News. Boa noite, pessoal do Facebook, meus amigos, minhas amoras e meus amores. Hoje eu vou iniciar o programa falando de uma coisa não tão alegre. Eu gosto de ser alegre, todos que me conhecem sabem disso, o quanto eu gosto de alegria, mas hoje eu não estou muito alegre, não. Embora esteja fazendo uma força bem grande, porque eu acho que o sorriso atrai coisas boas. Então, eu vou começar falando de uma pessoa maravilhosa que eu conheci há um tempo, há uns 20, 30 dias atrás, que é a nossa doutora que faleceu hoje, doutora Elaine Cristina Farias, e dizer para vocês que é com muito pesar que eu informei ontem à noite o falecimento dela. A OAB Guarulhos está de luto por conta disso. Nós conseguimos, através do nosso colega Felipe Wilton e o nosso querido Lameirão, além do nosso presidente Alexandre de Sá Domingues e o conselheiro Éder, lá de São Paulo, para que conseguíssemos entregar a carteira tão almejada que ela conseguiu a aprovação no exame da OAB. E nós conseguimos fazer isso na segunda-feira. E, infelizmente, ontem ela faleceu, né? O grande sonho da vida dela era a carteira da OAB, conseguiu e logo após faleceu. Muito triste, mas eu quero dizer aos familiares que estão nos ouvindo, aos amigos, que Jesus há de confortar o coração de cada um de vocês e que cada um de vocês sejam tão guerreiros quanto essa mulher foi. Porque ela veio lá do Nordeste, estudou durante 5 anos, como diz ela, querendo muitas vezes desistir pela dificuldade que a gente sabe, que o curso de Direito é uma batalha constante. E por conta disso, várias vezes ela pensou em desistir, mas ela sempre teve um amigo ou outro que a incentivou. Então, por conta disso, tem inúmeras pessoas aí que ajudaram, inclusive a doutora Ossana, porque ela também foi filha da FIG. A doutora Ossana também ajudou muito. E eu quero dizer, gente, que infelizmente é bola para frente, porque a gente não tem como sofrer a vida toda. E pedir que Deus nos conforte, né? Agradeço também, porque como ela não teve muito amparo da saúde pública de Guarulhos, todos sabemos que está falida, a Defensoria Pública, através da advogada doutora Juliana Alves Almeida, conseguiu uma liminar para que ela fosse transferida para um hospital que desse mais condições e mais dignidade numa hora dessa. Porém, infelizmente, não conseguimos fazer essa transferência, dado a situação muito delicada da doença e do estágio avançado. Mas, mesmo assim, um agradecimento especial também a essa defensora pública, doutora Juliana Alves Almeida, que rapidamente ajuizou a ação e obteve a liminar. Meus parabéns, doutora. Boa noite, gente. Vou pedir aqui 1 minuto de silêncio para uma oração rápida para a nossa querida doutora Elaine Cristina Farias.
é isso, gente. Boa noite, Arthur. Boa noite, doutora. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. Quase eu não cheguei, porque o trânsito de Guarulhos não é só saúde, não. O trânsito também tá caótico. Eu ia vir de bicicleta ou de jegue. Mas aí... Na Vila Rio, tirar todos os jegue, então não teve como vir. Eu tive que vir de carro mesmo. É mesmo. Terrível. Esse Arthur. E esse cabelo, Arthur? Então, doutor, esse cabelo é o seguinte. Começou a cair há uns 5 anos atrás. Eu passei no dermatologista e ele falou pra mim, é o seguinte, o único jeito do seu cabelo não cair é você deixar crescer. Porque você pega de um canto e põe no outro. Tá vendo? Tinha que ser ele hoje pra me alegrar, viu? Esse nosso. Então eu peguei e deixei crescer. Mas a queda de cabelo atinge bastante brasileiros, sabia? É, né? É uma doença terrível. Então é isso. Então, mas tá bonito, ficou um estilo legal. Aliás, desde que eu te conheço, né? Nós já brigamos tanto, né, Arthur? Mas nunca pelo cabelo, mas já brigamos muito. Essa é a minha melhor fase, né, doutora? É a melhor fase. Mas esse cabelo realmente é a sua melhor fase. Eu achei que combinou, te deu um estilo legal, bem a cara de professor, sem contar que eu sou mais aceito, né? Ah, é? Agora é mais aceito? Então é isso, gente. Mas, esse obrigado, é o Arthur. Obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado seus programas ao longo aí da trajetória. Além de uma advogada brilhante, a senhora agora também é uma apresentadora. Fico muito feliz, a senhora é minha advogada pessoal. E ver a senhora apresentando esse programa realmente é um motivo. E no terceiro programa, né? Isso é uma honra muito grande. Muito obrigado. Quarto programa. Quarto. É o quarto. Eu perdi o terceiro. Na verdade, você foi convidado antes, mas você não pôde. Você tinha agenda. É verdade. Né? Compromisso. Então, na verdade é assim. O prazer é meu. Nós temos algumas coisas aqui para conversar, porque eu admiro o seu trabalho, você sabe disso. Desde que eu fui candidata ao cargo de vereadora, o Arthur sempre foi a pessoa com quem quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, porque é uma pessoa que tem um conhecimento político muito grande e eu admiro muito. Então, Arthur, primeiro, eu sei que você nasceu em Minas, né? Você não nasceu em São Paulo. Que lugar de Minas que você nasceu? Eu nasci numa cidadezinha com 2.000 habitantes. Olha lá. Tirou uma, ficou 1999, que sou eu. Só que é você. É uma cidadezinha lá do interior de Minas, divisa de Minas e Bahia. É uma cidade chamada Berizal, né? Lá mesmo. Olha lá, o Flávio Chopin entrou, Alex entrou. Gente, muito obrigada pela audiência. Sejam muito bem-vindos. Elisete de Lima Souza. Maravilha. Olha lá, o Celso Carvalho. Maravilha. E continue compartilhando, tem mais audiência, para eu voltar de novo, senão eu não volto. Então, o que acontece? É uma cidadezinha muito pequena, é uma cidade com 2.000 habitantes, uma cidade que foi emancipada em 96. E aí eu iniciei meus estudos lá, fui estudar em escola de padre, certo. Depois saí de lá, fui estudar em Belo Horizonte e depois, por final, eu caí aqui em Guarulhos. Eu cheguei em Guarulhos em 1999. 1999, já faz bastante tempo. A idade da gente, né, doutor? É isso aí. Então você estudou em colégio de padre. Então eu vou te perguntar uma coisa. Já que você estudou em colégio de padre, me fala uma coisa. Antes de falar, não me deixe esquecer de falar do colégio de padre. Mas qual é a sua profissão? Eu sou professor de História e Geografia. De História e Geografia. Atualmente você dá aula de História e Geografia? Dou aula de História e Geografia, na rede estadual. Na rede estadual? Isso. Olha que legal. Que escola que você dá aula? Na escola Santa Lídia. No Santa Lídia? Isso. Olha que legal. Olha aí, ó. Os alunos devem estar assistindo. Não, então compartilhando. Então? Amanhã eu vou encher o saco na escola. Ai, que legal, que legal. E me fala uma coisa, Arthur. Você também tem o cursinho. Isso. Você é presidente de uma associação, não é isso? Sim. Que prepara jovens carentes para as universidades. Como que é o nome da associação? Arrastão da Solidariedade. No final de 2005, eu identifiquei que poucos alunos das escolas públicas conseguiam passar nas universidades públicas. Eu disse, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa para poder resolver essa questão. Aí nós criamos um cursinho que prepara esses jovens carentes para as universidades públicas. Entendi. Foi aí que surgiu o Arrastão da Solidariedade. E hoje lá vocês estão com aproximadamente quantos alunos? Nós temos hoje 40 alunos, né? A gente trabalha com 40 alunos, é uma turma bem pequena, uma turma muito reduzida. Não dá para aumentar esse número? Não dá. A estrutura nossa é muito pequena, né? Para aumentar. A gente trabalha com um número reduzido. Tem apoio
da nossa prefeitura? Não. Tem apoio social da secretaria, de alguém? Não, nunca tivemos, né? Nem na gestão passada e nem nessa. Nunca teve? Não, a gente sempre trabalhou de forma autônoma, né? Ou com o sistema da reciclagem do lixo, que é uma das questões que a gente aprendeu lá com o Cursimentos do Romo, ou alunos e ex-alunos que ajudam o cursinho a pagar água, luz, telefone, aluguel. Nossa, que legal, que legal. Então, quer dizer, é um arrastão mesmo da solidariedade. É por conta disso é o nome. Exatamente. Uma contribuição social para não ser de graça. Porque tudo que é de graça o povo diz que não presta. Ah, é? Então, ou seja, os próprios alunos e os professores. Porque lá vocês, como é um cursinho preparatório para universitário, vocês têm professores que também tem que ter o gabarito lá para isso. Como que funciona? É professor que vocês, é particular, vocês pagam? Não, são professores voluntários. Desde 2006, final de 2005 para 2006, que o cursinho foi criado, nós trabalhamos com um sistema de voluntariado. Por incrível que pareça, dizem por aí que há uma crise de voluntariado em todas as instituições. Na nossa, não é arrogância. Na nossa instituição, chove voluntariado. Poxa, que legal, as pessoas Arthur. querendo ajudar outras pessoas a entrarem na universidade pública. E lá esse cursinho ele funciona de manhã, de tarde, de noite, como que é? Sábado e domingo. Só de sábado e domingo? Só de sábado e domingo, porque durante a semana nós temos que ganhar o pão de cada dia. Tem que trabalhar, né, Arthur? Se tivesse alguma ajuda, né, de algum empresário ou da prefeitura, com certeza esse cursinho funcionaria todos os dias, né, Arthur? Ou que a prefeitura, na época, o então prefeito Almeida, nós demos uma ideia para ele criar um cursinho municipal na cidade, usando a experiência dos comunitários. Não era nada de pegar comunitário e tornar municipal, era criar um cursinho municipal. Essa ideia vai para o Guti também, se ele quiser fazer, quiser olhar as experiências dos cursinhos comunitários. Que tem dado certo, né? Claro, ele vai ajudar bastante gente. Por exemplo, em torno de quantos, porque nós já até falamos sobre isso, mas eu não me recordo agora números. Inclusive já fui convidada para fazer palestra lá no cursinho. É muito legal, é uma turminha muito cabeça boa. Lá, Arthur, como que funciona? Se vocês tivessem que dar aula durante a semana toda, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, isso teria um custo. Teria. Se isso fosse feito, a gente teria que contratar professores, né? Aí é que entra o poder público municipal. Se a prefeitura, por exemplo, tocasse o cursinho deles, eles teriam que contratar professores. Não sei qual seria o mecanismo. Na época nós propomos para o Almeida que fosse feito um sistema de uma terceirizada, ou que se contratasse, porque se fosse viés de concurso seria muito complicado na época, né? Nós estudamos nós verificamos alguns cursinhos municipais que existem. Mas eu acho que daria menos trabalho, então, você ter um benefício da prefeitura nos cursinhos que já existem. Pode ser. Porque já estão engajados, né? Pode ser. Eu não sei eu não prestei atenção qual é a política do atual prefeito voltada à juventude, né? A gente ainda... É porque está muito recente, talvez é porque está muito recente, a gente quer acreditar nisso, né? Sim, precisamos acreditar. Então não dá para saber ainda de fato qual tem sido. Eu tenho identificado que ele está trabalhando muito com a questão da formação profissional, lá no espaço da Casa da Juventude. O que, na minha opinião, na minha modesta opinião, só isso é um erro. Só isso é um erro? Um erro gravíssimo. Porque você tem trabalhado com juventude há algum tempo, né, Arthur? Que nem nesse cursinho de vocês, você tem como precisar quantos alunos, mais ou menos, já foram aprovados em Universidade Federal? Se for contar somente universidades públicas, nós temos hoje mais de 300 aprovações. Olha que legal, gente. Em 11 anos, mais de 300 aprovações. 11 anos, vocês têm 11 anos de cursinho. 11 anos de funcionamento. Nós nascemos lá na igreja Nossa Senhora Aparecida do Cocaia, querido padre Linderman, que Deus o tenha. Ele foi quem abriu as portas para nós. Ele e o padre Romualdo, lá na igreja do Adriana. E ao longo desse percurso é aprovação atrás de aprovação. E eu até estava vendo você me falando que vocês têm aprovação, inclusive, para medicina. Medicina também. Nossa. Medicina veterinária. Várias das áreas da medicina a gente tem. Seria uma das questões que poderia ser suprida a falta de médico na cidade de Guarulhos. Seria criar um projeto voltado a cursinho de medicina para jovem da periferia.
Porque você acha... Você vê, existem projetos legais, mas vocês, por exemplo, você já tem uma história na cidade, certo? Vocês não foram convidados pelo atual prefeito para fazer parte desse agrupamento jovem que está se lançando aí na cidade, que é esse que você acabou de dizer, que está voltado mais para formação profissional. Vocês não receberam nenhum convite para estar junto? Eu acho que o prefeito também, ele, com os compromissos que ele assumiu na campanha, né, que embora o pessoal dele disse que ele não assumiu o compromisso, mas quando você diz que não assumiu o compromisso, é que assumiu o compromisso, né? Sim, todo mundo assume o compromisso. Não existe essa... Isso faz parte de qualquer prefeito assumir e ir a compromisso, porque senão ele não teria o apoio que ele tem. Verdade. Isso daí não adianta dizer que nesse puteiro tem virgem. Não tem. Não tem virgem nesse puteiro. Não existe. Não existe. Então, o que acontece? Eu acho que é legítimo que ele governe com a equipe dele. Agora, ele poderia, por exemplo, ouvir os vários setores da sociedade. Sim. Isso não significa que a gente quer cargo no governo, até porque nem no governo do Almeida eu lá estive. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas eu acho que seria interessante ele ouvir os diversos segmentos da sociedade e ver de que forma ele poderia caminhar para um outro caminho que não fosse somente esse da formação profissional. Né? Até porque para formar um profissional nós temos que educá-lo. Né? Nós temos que primeiro ter uma formação boa acadêmica e tal. Então o cursinho, eu sempre venho elogiando, inclusive o cursinho do Rômulo, que também está de parabéns, o vereador Rômulo, porque eu noto que a gente tem que dar incentivo para essa meninada, né? Porque a grande maioria não tem condições de pagar uma faculdade. Verdade. Não tem condições. Sem contar que as universidades, as pagas, com raras exceções, diga-se de passagem, as universidades pagas, elas não trabalham aquele tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, um aluno de universidade pública, isso não sou eu que estou dizendo, não, são os institutos de emprego aí que trabalham. O aluno de uma universidade pública, ele tem muito mais possibilidade de ingressar no mercado de trabalho do que um aluno de universidade particular. Então, gente, é complicado. Todo mundo fala isso. Aliás, até quando a gente apresenta um currículo de uma universidade pública, realmente é diferenciado, né, Arthur? Verdade. A gente sabe, embora eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, também, né? Porque tem aluno que ele pode se formar em onde for, em Harvard, mas se ele não tiver a vontade de ser, né, ele não chega a lugar nenhum. Fica patinando. Fica patinando. Então, o que eu vejo é isso. Agora, você me disse aí, Arthur, que você estudou em colégio de padre, né? O que você me diz, embora os valores hoje são outros, tem muita gente que acha que a igreja não tem que se intrometer e tal, mas eu acho que a igreja ela acaba ajudando muito, porque é um grande apoio na área social, sempre foi, né? O que você acha dessas ações pastorais do Papa Francisco? Maria, que, aliás, eu tô até tomando água aqui com o Rivotril, porque eu tô com medo das perguntas. Que esse Papa, ele veio para inovar mesmo as coisas, e a gente sente que ele é muito sério, né, no que ele faz. Onde ele coloca a mão, sei lá. Não, ele tem um dom especial. Não que Bento XVI não tenha. Bento XVI foi maravilhoso também, embora... Sim. Da cultura alemã. Mas esse é muito diferente. É muito diferente. Da cultura alemã, ele era o mais expressivo possível. Se você conversar com o alemão, para ele mostrar um dente, você tem que ser muito bom no que faz. Tem. Os bichos são rançudos mesmo. Mas eu acho que o Papa Francisco está nos ensinando muita coisa boa. E não só aos católicos. Ele, de vez em quando, ele tem soltado umas aí pela internet que são fantásticas. Aquela última que ele diz que às vezes é melhor um ateu do que um católico hipócrita, por exemplo. Nossa, ele dá uma fascinante, é uma coisa, nos ensina muito. Ele é uma catequese em pessoa. Ele sempre nos ensina, não apenas com palavras, mas com gestos. Eu tenho um amigo que estuda em Roma, um seminarista aqui de Guarulhos, e ele falou para mim que o Vaticano hoje, a maior preocupação são com as saídas noturnas do Papa Francisco, para poder ajudar os pobres de Roma. Sério? Porque Roma hoje, doutora,
A Itália hoje está muito empobrecida. A Itália também. Olha, falar com o Arthur é com certeza muita cultura histórica aqui, olha. Obrigado, doutor. Não sou tanto, mas eu agradeço. Eu agradeço. Então quer dizer que dizem isso. O Vaticano hoje preocupa mais com essa questão, com a segurança do Papa. Ele sempre tem dispensado. Tanto que quando ele foi eleito, ele dispensou o colégio, ele dispensou os aposentos papais para ir morar em Santa Mônica. Santa Mônica é um hotel não tão luxuoso, mas luxuoso também. Né? Porque eu não sei se você pensa assim, mas eu acredito que não precisa desse luxo todo, né, Arthur? Realmente é muito luxo. A gente vê gente... Nós temos países que as pessoas morrem de fome ainda. Então, quer dizer, como que pode viver naquela luxúria? Eu concordo com ele. Mas é que, na verdade, doutora, a igreja... É porque as pessoas que são leigas, elas não compreendem muito o significado das coisas. Muitos dos paramentos que o Papa usa são questões, digamos assim, que sacerdotais, têm um valor simbólico para os católicos. Por exemplo, aquela tiara de ouro. Muita gente fala, o Papa não deveria usar isso. Mas ali tem um significado, por quê? Sim. Então, tudo isso. Agora, o que ele pode... Tirar, ele está tirando. É essa parte que eu falo, os símbolos, as coisas que têm o valor há muito tempo, eu acho que é justo, que é correto. Agora, o que eu não vejo correto são a vivência deles de uma forma luxuosa. Por exemplo, ele não quis viver lá nos aposentos papais e pelo que você está me dizendo, foi viver num lugar mais simples. Exatamente. A simplicidade, né? Porque a simplicidade é gostosa e eu acho que é assim que funciona a vida, né? Verdade. Ele também, quando... Tem amigos que moram na Argentina, eles falam para mim que quando ele foi arcebispo de Argentina, ele era exatamente isso. E eu não sei se... E eu acho que você também pensa assim como eu. Aliás, eu acho que você é até um pouco mais simples, né? E a gente sempre falou muito sobre isso. Aliás, eu e o Arthur... Nós brigávamos muito. Eu pela direita e ele pela esquerda. Eu não sou tão esquerda assim. Né? Fui mais. Arthur, foi mais. Agora não, mas eu mais. digo. Nós dois, nós tínhamos dias de você ir no escritório e eu falar, Arthur, eu no prazo, mas eu não posso deixar de brigar com você. E você sentar lá perto de mim e a gente falar. Você defendendo o PT e eu colocando coisas que eu não achava tão boa e que hoje, às vezes, eu até vejo de uma outra forma, porque eu também não tinha o mínimo conhecimento político. Hoje, tendo esse conhecimento, eu vejo que as coisas não são exatamente do jeito que era, do jeito que eu expunha para você, né? Eu aprendi muito com você, politicamente falando. Na verdade, as pessoas, elas cometem erros, né? Pessoas do PT cometeram os seus erros, acertos. Dentro do PSDB, eu estava até na quinta-feira da semana passada tomando um café com um amigo meu do PSDB de São Paulo, que ele é líder em movimento de ocupação lá em São Paulo. Olha só, movimento de ocupação no PSDB de São Paulo. Não a gente não ouvia dizer isso, né? Mas tem. E aí, o que acontece? Eu tive tomando um café com ele, ele falou comigo, professor, a vida é tão bela, não seria mais prática a gente pegar os bons do PT, os bons do PSDB, os bons do PSB, os bons do DEM e formar um grande conjunto nacional para defender esse país desse monte de ladrão? Então, quer dizer, existem coisas tão simples na vida, mas que às vezes a gente quer complicar. Às vezes pela vaidade humana, às vezes por várias questões, né? Por egos pessoais. Sim. Mas eu acho que existem acertos geniais dentro da esquerda e erros também estratégicos que a esquerda cometeu. Você, muitas pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Você foi candidato a vereador. Foi. E, aliás, muito bem votado. Foi candidato pelo PT. Sim, agradeço aos quase 1.800 votos que eu tive. Então, quase 1.800 votos. Muitos votos, né? A gente sabe o quanto custa pra gente que não tem a condição financeira, né, daquele jeito. Então, a gente sair de porta em porta, que nem a gente fez, né, conversando, pedindo apoio de um e de outro, não é fácil. Não. E me fala uma coisa, agora, nessa atual situação do PT, você acha que vai acontecer o que com o PT? O PT muda de nome, como tem feito os outros partidos? Porque... Ou você acha que ele vai se manter firme e forte?
com a mesma ideologia? O que você vê? Eu acho que antes de se... Não sei se isso está dentro dos planos da direção nacional do PT. Se tiver, vai ser um erro. Eu não participo muito desses debates, então não posso opinar sobre isso. Mas eu acho que antes do PT mudar de nome, o PT precisa fazer uma autocrítica. Uma autocrítica dos erros que cometeu. Sim, sim. E quais são os erros? Eu não estou dizendo a questão da corrupção, porque eu não acredito nisso que estão dizendo. Eu me refiro às alianças que foram feitas. Foram alianças erradas. Se você for pegar hoje o índice de partidos incriminados no Brasil, o PT não está em primeiro nem em segundo lugar de partidos que cometeram corrupção, que tem gente presa. Sim. Primeiro é o PP do Maluf, PSDB. Olha aí, ó, então, falando do PP. Então tem partidos muito pior do que nós. Agora, isso isenta da culpa? Não. Eu acho que o PT acertou quando criou todos esses benefícios sociais ao povo, a expansão das universidades públicas, o ProUni, o Reúne, o Programa Mais Médicos, a Farmácia Popular, Ciência Sem Fronteiras, que agora acabou, que o governo atual do presidente Temer acabou. Então, vários programas que foram importantes. Agora, os erros precisam serem corrigidos, né? Sentar com a militância, acertar direitinho, pontuar. Se companheiros cometeu o crime, eu acho que tem que ser punido. E punido, com toda certeza. Sim. Agora, não se pode punir sem provas. Sim, eu isso não não. admito, Eu também não eu não admito que um papel em branco ou que uma planilha do PowerPoint sirva como prova para incriminar alguém. Como uma prova. Então, isso é terrível, né? Até porque nós vivemos um Estado democrático de direito. E a partir do momento que a gente admitir isso com nós vamos admitir com a gente também. E se a gente admitir isso, acabou. Acabou a presunção da inocência. Acabou tudo. Acabou tudo. Imagina. Rasgar a Constituição e jogar no lixo. Claro. Né? O que eu não aceito. Da mesma forma que isso também não vale para o lado de lá. Quer ver? Uma condução coercitiva do Silas Malafaia. Foi ilegal. O Silas Malafaia é da direita. Apoiou o Aécio Neves, nós temos que ser claros. Mas o que fizeram com ele, da exposição, foi completamente errada. Os vazamentos da questão do áudio, das conversas do presidente também, do Aécio Neves, também errado. Eu acho que essas questões... Se é errado para um lado, tem que ser errado para o outro. Nós não podemos proteger de forma partidária. Não, nós temos que proteger o que está escrito na nossa Constituição. Exatamente. A Constituição é a Bíblia que todos nós vamos ter que seguir. Temos que rezar. Quer ver, dias antes, o Moro vazou para a Globo, ele disse que não foi ele, mas alguém vazou e disse que foi ele, vazou para a Globo a conversa de uma presidenta eleita democraticamente com um ex-presidente. Isso é gravíssimo. É crime de lesa pátria, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Se fosse crime do que, Arthur? De lesa pátria. Eu aprendi isso para vir para cá. Então nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Gravíssimo. Imagina se ela tivesse falado naquela conversa questões estratégicas de petróleo, de energia, de gás, e isso vazado de forma a conhecimento público, isso desestabilizaria a economia brasileira. Então a gente tem que ser muito responsável. E a responsabilidade não pode ser partidária, né? Você vê as pessoas, eu não sei, eu digo porque eu não enxergo as pessoas por partido político. Eu e você nunca comungamos do mesmo partido. Você sabe disso. Quantas vezes nós discutimos, porque eu de direita e você de esquerda. Mas você sempre foi meu amigo. Independente de partido político. Porque a gente nunca colocou as paixões partidárias, apesar delas não existirem. Apesar delas existirem. É verdade, é verdade. Acima dessas questões. Sim. Mas tem pessoas que fazem isso, cavalo de batalha, de Troia, e briga constantemente. Você acha que isso não é saudável? Então, aí eu digo, você que sempre foi meu amigo, independente de partido, né? Porque não existe isso. A amizade a gente gosta e gosta porque gosta. Você acredita que você vota numa pessoa, por exemplo, pelo partido que ele está, ou você vota na pessoa pelo caráter da pessoa, independente do partido que ele está? Então, nessa eleição especificamente, nós enfrentamos um fenômeno diferenciado. Das pessoas que diziam assim, eu não voto em partido, mas no PT eu não voto. Então, votou em partido. Votou em partido.
não votou no PT, mas votou em outro partido. Então, nós enfrentamos muito isso nas eleições. Tanto que uma pessoa da figura do Eloy, por exemplo, que prestou relevantes serviços à cidade, Sim. que foi quem tirou a cidade do buraco que a cidade estava. Eu cheguei aqui em 99, eu vi o desmonte que a cidade viveu no governo de Jovino, no governo de Netados, nos governos de Papoto, não sei quem, lá para trás. E ele, com a forma simples que ele conduz as coisas, da forma ética também, conseguiu organizar a cidade. O primeiro mandato do Almeida foi um mandato muito bom. No último mandato, com a questão que aconteceu, a crise nacional, a crise política, abalou todo mundo, e Guarulhos não é uma ilha. Guarulhos é inserido dentro disso. Está dentro de tudo isso. Se fosse o problema só mudar o governo, o Guti estaria fazendo um excelente governo. E a gente sabe que isso não depende apenas dele. Não depende só dele. Depende. Mas eu sempre soube disso. Depende de um conjunto de fatos. Sim, sim. Tem pessoas, inclusive, que me perguntam, né? Mas você é contra o governo? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu gostaria muito que o governo fizesse por Guarulhos tudo o que ele disse que ia fazer, né? E também fizesse por Guarulhos o que o outro governo não fez. Então, nós precisamos de um governo que venha e faça tudo que o outro não fez e tudo que ele também prometeu e se comprometeu a fazer, não é isso? Exatamente. Inclusive pela área da saúde, que eu acabei de dizer, né, que essa nossa colega que acabou de tirar a carteira não pôde sequer fazer uso. E lá ela disse que não tinha Luftal para ela tomar no hospital. Embora foi muito bem tratada, a diretoria nos recebeu da melhor forma, porque eu acredito que os médicos estão fazendo das tripas coração para trabalhar do jeito que eles conseguem trabalhar. Eu conheço médicos que estão dando aí o sangue, porque não tem médico que atravessa a rua e vai comprar remédio, porque não tem. Então não é culpa dos médicos, é culpa do sistema, não é isso? Exatamente. Arthur Silveira, ele falou que é grande amigo seu, está ali, está sempre nos parabenizando. Um grande beijo para você, Arthur. Eu fico honrada de uma pessoa como você parabenizar o programa, viu? Um grande beijo para você, fique com Deus. Obrigado, Arthur. Então, gente, eu acho que na questão da saúde, embora o governo atual fale que é questão da administração passada, mas a gente sabe que os recursos da saúde são recursos que vêm todo mês. Sim. Então tem como resolver essa questão se for de interesse, se tiver uma gestão realmente preocupada. Agora, os problemas da saúde não é apenas problemas de Guarulhos, a falta de médicos, e isso a gente dizia durante a eleição. O Guti dizia que ia contratar 105 médicos, não é isso? Não vai contratar 105 médicos. Não é porque não quer contratar, é porque não tem médico. Se não formar médico, não terá médico. Ou seja, voltamos na educação, que é onde você fala. Exatamente. Temos que ter cursos preparatórios para formar médicos, não é isso? Exatamente. Guarulhos está ganhando a faculdade de medicina agora. Acho que é a Uninove que vai operar, se não me engano. Porque a educação é um dos pilares, Exatamente. Né? Eu acho que é o maior pilar. Exatamente. E essa faculdade de medicina foi dificílima de vir para a cidade. Se não tivesse sido o empenho da deputada na época, Janete Petá, do Alencar e de outras pessoas, do próprio Almeida, que na época era prefeito da cidade, para tentar intermediar, não teria conseguido. Nós não podemos apontar só os defeitos, temos que apontar as coisas, os acertos também. Acertos também. Não é isso? Tinha pelo menos ponto de ônibus. Eu vi que na Vila Barros agora tiraram todos os pontos de ônibus. Tiraram? Tiraram. Não sei Mas por quê? Então, eu acredito que... Tiraram pontos de ônibus da Vila Barros? Eu acredito que como os pontos de ônibus são vermelho e é a cor do PT, então tiraram para pintar e depois vão trazer de volta. É um desperdício do dinheiro público. Parece que tem dinheiro público sobrando. É essa a impressão que a gente tem. Arthur, uma outra coisa que você... Vamos continuar falando do padre aqui, porque foi muito interessante, né? Arthur estudou no colégio de padre. O bispo Edmilson Amador, né? Dom Edmilson Amador, ele tá fazendo uma campanha aí na igreja, arrecadando mantimentos para fornecer aos ex-comissionados, aos que foram mandados embora e ainda não receberam suas verbas trabalhistas, porque diz que as pessoas estão indo procurar porque estão passando necessidade. Inclusive, 2 pessoas eu também atendi, né?
corri atrás de atender porque eu vi que a situação, fui na casa, a situação era realmente precária. O que você acha disso? Tá correto? Por que será que ele se motivou a fazer esse tipo de ação? Do Edmilson é uma pessoa, inclusive um convite, se a senhora pudesse convidá-lo para uma entrevista, seria muito interessante. Eu tentei falar com ele para vir nos dar uma entrevista hoje, só que eu não consegui. Depois até peço que você me passe o contato, sim, porque eu quero conversar com o Bispo, sim. Vai ser um grande prazer, aliás. Bispo, se estiver me ouvindo, por favor, venha aqui bater um papo com a gente, vai ser muito bem-vindo. Então, eu acho que Dom Edmilson, ele atendendo a esse sofrimento dessas pessoas que estão passando, porque hoje quem está sofrendo na mudança de governo não são as pessoas que tinham salário de 9, 8, 10 Não, essas não estão sofrendo. Essas não estão sofrendo. Aliás, a maioria está lá. Exatamente, a maioria está lá, continua lá, firme e forte. Quem está sofrendo hoje são as pessoas que receberam um salário de até R$ 1.200. Porque essas pessoas, elas estão passando muitas necessidades. Então eu acho que o Dom Edmilson, ele acertou muito, porque é uma premissa evangélica, né? É uma premissa evangélica de estar do lado dos que sofrem. Sim. Então eu acho que ele acertou muito. Inclusive, quando eu fiquei sabendo desse fato, eu mandei uma mensagem para ele parabenizando pela ação. Ele falou: professor, eu fiz isso porque eu vi o sofrimento do povo e eu acho que cada profeta tem que ser assim. Então eu fiquei muito feliz com essa questão. Embora a posição dele não tem nada a ver com a posição política da cidade, eu acho que é certíssimo. Eu acredito que ele é bem parcial, né? Ele é completamente parcial. Eu fico muito feliz. Ele é imparcial porque, na verdade, o que ele quer é fazer o bem, né? E fazer o bem faz bem. Eu me lembro que quando teve a ocupação das escolas, nós tivemos muitos alunos que ocuparam as escolas. E aí nós ficamos desorientados, sem saber a quem procurar. Aí eu tive uma luz, eu falei: não, vou procurar Dom Edmilson para me confessar, e aproveito e já pedi um conselho para ele. Procurei ele falou: professor, fica tranquilo que Deus vai resolver isso. Olha e passou tempo. Quando o doutor, que me esqueci o nome aqui, da Vara da Infância e da Juventude, na época, derrubou aqui, na época, a reforma do ensino médio proposta por Alckmin, primeira ligação que eu recebo do Edmilson, parabenizando pela luta dos meninos. Claro que os excessos na luta aconteceu, mas a vitória foi iminente. Então eu acho que a posição da igreja tem que ser essa, sempre do lado que sofre, sem saber se ele é de direita, de esquerda. Não importa. É o que eu falei. Ele é um ser humano que sofre. Não tem a ver com partido. Não tem. Me fala uma coisa, eu não sei se você quer falar disso, não te perguntei, né? Mas eu quero falar disso. O que você me diz sobre o ex-presidente Lula? Você acha que ele vem novamente em 2018? Então, eu acho que o presidente Lula vai passar por um processo agora, que é essa questão do julgamento dele na primeira e segunda instância. Certo. Se ele for condenado em segunda instância, as leis dizem que ele não poderá ser candidato, não é isso? Não se ele for condenado em segunda instância, fora isso ele pode. Sim. Se a eleição for esse ano, não dá tempo a condenação em primeira instância. Ele poderia ser candidato. Poderia ser candidato. Eu acho que apenas ficar em torno da figura do presidente Lula é um erro estratégico. Como? Apenas ficar em torno da figura do presidente Lula é um erro estratégico. Eu disse isso um tempo, as pessoas debocharam, criticaram. Quando o Lula tinha 90% de aprovação da sociedade brasileira, eu dizia: os setores populares precisam ter uma válvula de escape. Porque nós não podemos ficar refém. O projeto não é pessoal, o projeto ele é coletivo. Embora é legítimo que o Lula seja candidato, porque ele representa tudo que ele fez de bom para o país, né? E outra, não há provas contra ele. Há indícios. Há indícios contra mim, indícios contra uma série de pessoas. Mas provas não tem. Agora, absolvido é legítimo que ele seja candidato. Agora, um erro... Agora, ele absolvido ou ainda não condenado em segunda instância, querendo ser candidato, você acredita que ele seja eleito? Aí é complicado. É uma pergunta difícil de ser respondida. Porque existe uma tendência
existe uma tendência que nós... Eu tô dizendo porque o petista, geralmente, ele trabalha muito com... como que fala? Ele trabalha muito com estatísticas, né? Sim. Não, realmente o PT trabalha muito com isso. Eu acho que é o seguinte, eu acho que apenas fazer apenas um bom governo... Gente, infelizmente acabou o nosso tempo, Arthur. Acredito. Acabou. Vou me despedindo aqui. Tchau, um beijo pra todo mundo. Acabou nosso tempo. A resposta fica pra segunda, hein? Agora nós continuamos ali. É porque são 2 blocos. Vamos continuar aqui. Então, continua com a resposta. Vamos lá. Eu acho que apenas os números positivos do governo dele, do governo da presidenta Dilma, não são suficientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, existe uma tendência na sociedade atual, e não é apenas no Brasil, mas é a nível mundial, uma tendência à direita, com ideias conservadoras. Então, o quanto o PT e o quanto as forças progressistas vai ter de disponibilidade para enfrentar isso, será um contexto a ser avaliado. Entendi. Por isso é que eu disse o seguinte, que nós não podemos ficar apenas em torno de uma figura, e aí a figura do ex-ministro Ciro Gomes é importante, né? Embora talvez não necessariamente para essa candidatura, mas para candidaturas futuras que se cacique nessa, para as futuras. Mas que se o presidente Lula não for condenado, não tiver condenação, é legítimo que ele seja candidato e vou te perguntar uma coisa. Você torce para que o nosso governo atual de Guarulhos, o nosso prefeito Guti, que ele se dê bem e que faça coisas boas para a nossa população? Claro, eu acho que o independente de partido, você torce por ele? Claro, coloco sempre nas minhas orações, né, como um bom católico, acho que a gente tem que rezar pelos governos também, sim. pelos aqueles que nos governam. Porque a gente sabe o quanto também é difícil para eles, né? Não, claro, eu acho... Governar não é fácil, e eu imagino o que está passando, como que esse moço está, porque realmente é muito difícil, né? A maturidade, ela é fundamental em alguns casos. Agora, questões do governo dele não dependem apenas da minha torcida e das minhas orações, sim. Mas dependem de ações concretas dele. Por exemplo, um erro gravíssimo, não pagar esses ex-comissionados. O Guti não precisava disso. Podia entrar num acordo. Claro, e agora alguns do governo dele alegam que não há pressuposto jurídico. Como que havia pressuposto jurídico para comissioná-los e não há pressuposto jurídico para pagá-los? A lei mudou do dia 31 para cá, a lei continua a mesma. Esse foi um primeiro erro. É que, na verdade, o que é de direito, que são pouquíssimas verbas, né? Então, é irrisório para o desgaste que ele está enfrentando. É irrisório. Uma segunda questão, eu acho... E realmente está enfrentando um desgaste, porque há quem é muito a favor do trabalhador e não se conforma com o trabalhador sendo lesado, porque ele entende que o governo está lesando o trabalhador. Claro. Então, isso está sendo um desgaste desnecessário. Eu entendo isso. Eu, como assessora do prefeito, eu falaria isso para ele. Isso vai ser um desgaste desnecessário para você. Você não precisa passar por isso. Não precisava passar por isso. Está no início de governo. Sim. Está começando agora. Uma outra questão também que eu acho que foi um erro estratégico dele foi a questão de entregar a saúde para essa empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público lá em Goiânia, lá em Mato Grosso. Não precisa disso. Gerir, né? A gerir lá. Então, eu acho que esse foi um segundo erro. Até porque eu acho que a nossa cidade é capaz, e ele seria muito capaz de administrar isso. Sim, ele passou... Colocar uma pessoa... Ele passou a vida criticando que os secretários do Almeida, a grande maioria era de fora, apesar que eu não lembro de secretário de fora, com exceção do secretário de transporte. Sim. Ele dizia que isso ia acontecer. Ele pegou a saúde inteira e entregou na mão de uma pessoa que não é, de uma empresa que não é da cidade. Não conhece as dificuldades da cidade, né? Exatamente. Por exemplo, pega a UPA lá do São João. Virou um caos. Virou um caos. Eu, inclusive, o filho da moça que trabalha na minha casa, caiu uma viga de concreto no pé dele. A mãe teve que assinar no sábado para que ele saísse de lá, e ela teve
atendida na UPA São João. Então, tá. Outra questão também que eu acho que é antecedente a essa, que ele não precisava ter feito aquilo, de ir no hospital, brigar com profissionais da saúde, eu acho que... Até porque os profissionais estão trabalhando com o que tem, né, Arthur? Exato, eu acho que Não deixando o outro governo como santo. Não, porque a gente erros gravíssimos. cometeram erros gravíssimos, sim. Só que o que você entende? Que ele era vereador. Exato, estava na oposição brigando. Uma outra questão também... Sabia o que estava acontecendo. Exatamente, uma outra questão também de criar 1.200 e tantos cargos comissionados. Mas eu acho que ainda Não, mas começou a comissionar já. Eu não então, eu acho que essa questão foi um erro grave e depois dizer às pessoas, não há dinheiro para pagar a rescisão, mas há dinheiro para nomeação. Então, eu acho que são erros que aconteceu. Mas está no início, Deus ajuda que ele consiga fazer um... Que ele consiga fazer reverter. Até já chegaram a me dizer assim, faltando pouquinho tempo para a campanha, ele reverte. Você acredita que dá tempo de reverter, faltando pouco lá na frente para a campanha? Vai dar tempo de fazer alguma coisa? Nós acreditávamos nisso no jogo do Brasil e Alemanha. Você lembra de 7-1? O Arthur joga pesado. Nós dizíamos o seguinte, inclusive eu estava assistindo o jogo e tomando uma cerveja, que eu não vou falar o nome da cerveja para não fazer mexer. Eu estava tomando a cerveja, acabou a marca daquela cerveja, tinha outra na geladeira, desci para pegar. O Brasil estava perdendo de 4-1. Eu falei, não, Deus é mais. Agora vai me dar sorte. Vai virar o jogo, vou mudar a cerveja que vai virar o jogo. E aí o que acontece? Eis que o Brasil perdeu de 7-1 e a expectativa... Nosso diretor aqui, Nelsinho Leite, está dizendo que o nosso conteúdo está ótimo. E eu agradeço enormemente essa oportunidade que ele me deu. E tá inclusive querendo mais do Arthur aqui. Tá querendo mais. Obrigada, meu diretor. É isso aí. É você que dá essa força para que a gente faça cada dia melhor o programa. E se Deus quiser, só tende a melhorar. Né, Arthur? Maravilha, doutora. Não, estão perguntando se a ABC ainda está como terceirizada aqui. Não é mais a ABC. Agora é a Gerir. Então, era a Fundação São Paulo, era isso? Era a Fundação São ABC, Paulo. né? Era a Fundação. Na UPA? Na UPA. Sim, era a ABC. A ABC estava... Estava, não está mais. Não está mais. Agora, acho que toda a saúde da cidade está sob a responsabilidade da Gerir. Eu acredito que terceirizou meio que todo. Os funcionários da saúde, eu também passo no sistema público de saúde e passo lá no bairro, e eles falaram comigo, olha, professor, precarizou muito. Precarizou. Na verdade, não tem uma cibalena, como diz uma pessoa, né? Não tem uma cibalena, nós não temos um remédio para tomar, médico está atravessando a rua. Médico me confidenciou isso. Nós atravessamos a rua, doutora, para comprar medicação, porque a situação aqui está desastrosa. E desse jeito, né? Inclusive, tem os funcionários mesmo do HMU, inclusive, estão totalmente insatisfeitos. Você tem acompanhado? Tenho acompanhado. Eu sempre passo lá para fazer algum exame, ou levo algumas pessoas para fazer, e eles me falam que não tem esparadrapo. Não tem, né? Não tem. Então, assim, é lamentável que Deus possa abençoar. Porque... O que você acha que está faltando para que o nosso governo se inspire e mude isso? Reverta esse jogo que não está legal. Eu acho que a primeira coisa é uma equipe. Você não governa sem equipe. Mudar o secretário de saúde, ou melhor, nomear um secretário de saúde que já tinha processo na justiça, que já tinha toda aquela questão do Rodoanel, foi um erro estratégico. E depois, tirá-lo da forma que tirou. Mas eu acho que isso não impedia que ele fosse um bom secretário. Assim, eu acho. Eu também não vi... Porque processo qualquer um de nós pode sofrer. Mas o desgaste dele, acho que foi muito grande, né, doutora? Não acredito nisso. Ele passou por um desgaste muito grande. Ele diz que foi ele, mas a gente acredita que houve um acordo entre eles para ele poder sair. Quando se muda o secretário, querendo ou não, se muda a equipe. Então, mudou a equipe. Então, eu acho que a primeira coisa que o Guti deveria ter seria uma equipe boa na saúde.
uma equipe de E, profissionais. aliás, é a secretaria que ele mais diz que faria, não é isso? Exatamente, 105 médicos, né? E com relação aos funcionários públicos, que também estão muito chateados, porque eles pedem tanto para ter... Eu, inclusive, tenho tantos amigos funcionários públicos que não conseguem aguentar mais isso, porque foi prometido para eles uma situação e simplesmente nem atendem mais eles. Você tem acompanhado? Eu tenho. Inclusive, eu fui num ato de greve dos funcionários e vi o quanto eles estavam lutando por um reajuste que fosse apenas a reposição da inflação. É só a reposição da inflação. Né? Então, eu encontrei com o senhor e ele disse para mim assim, a gente era feliz e não sabia. Falou? A gente era feliz e não sabia. Porque, querendo ou não, nos governos do PT, podem fazer 1000 críticas, mas nos governos do PT, a reposição da inflação aconteceu. Reclamam que também não fizeram como devia ser feito. Ah, sim. Mas o povo sempre reclama um pouquinho. Mas foi feito. Foi feito a medida... Foi feito melhor. Podia ter sido feito um pouquinho mais, porque o funcionalismo público tem que segura. ser um pouco mais valorizado. É quem segura. É quem segura tudo, município. Segura. Você viu que eles pararam para tudo, né? Então, eu acho que eles tinham que ser um pouquinho... as pessoas tinham que olhar com um pouquinho de mais carinho para o funcionalismo público. Né? Eu acho que poderia... A gente sempre diz que poderia ter se feito mais, mas há uma questão também que é a questão orçamentária. Eu não sei quanto que o ex-prefeito trabalhou com isso. Eles que não tinha como dar mais aumento. Mas os aumentos que foram dados na última gestão dele foi superior aos 2, alguma coisa que o prefeito atual deu. Então, é complicado, porque isso já vem se arrastando, só que o que, pelo menos com as pessoas que eu conversei, é que o que entristeceu algumas pelo fato do nosso prefeito ter subido lá no caminhão, falado que quando ele era vereador que ele ia ajudar, que ele se tornando prefeito, ele trataria com muito mais carinho o funcionalismo, e me parece que isso não ocorreu. Inclusive, eu estou querendo muito entrevistar um funcionário público. E já fiz alguns convites, ainda não deu certo de vir, mas aquele que quiser vir para falar, tem um espaço aqui para falar, e vai ser muito legal conversar com vocês e saber um pouquinho mais da história e do porquê das insatisfações, se está insatisfeito com o governo anterior, se está insatisfeito com esse governo, quais dos governos que mais deixaram insatisfações, e é isso que a gente precisa passar para a população. Porque o grande intuito desse programa, Arthur, é que a população saiba exatamente o que está acontecendo, tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, seria uma honra muito grande também entrevistar o próprio prefeito, para ele vir aqui falar para a gente o porquê de tanta gente dizendo que não está satisfeito. Exatamente. Eu acho, doutora, que ele vai conseguir, eu oro para isso, rezo para isso, ele vai conseguir encontrar. Mas sem equipe, a senhora me perguntou aquela hora, sem equipe é difícil, e sem o contato com o povo. E contato com o povo não é apenas um contato de live no Facebook. Não. Contato de povo é contato no dia a dia. Mas então você acha que o que está faltando para a gestão atual é assessoria? Também. Assessoria boa? Também. Está faltando. Não tem, né? Eu vejo isso pelos ex-comissionados. Os ex-comissionados foram conversar com uma pessoa, a pessoa disse o seguinte, o secretário, não vou citar o nome porque eu não tenho autorização. A pessoa disse o seguinte, não, nós vamos pagar na sexta-feira. Depois o outro secretário veio e disse o que aquele secretário disse. Ou seja, não vamos pagar mais. Tá faltando diálogo até entre eles. Exatamente. O prefeito assumiu um compromisso de pagar tal dia. Aí o secretário fulano veio e falou, não vai pagar. Porque não há embasamento jurídico, não sei o que. Falou um monte de coisa lá, que quando eles querem enganar a gente, eles falam um monte de coisa que a gente não entende. O que é? É tão bonito que mas eu digo que com as redes sociais, com tanta publicidade em cima disso, nada mais vai passar desapercebido. Exatamente, né? Exatamente. E, bom, daqui a pouquinho nós já estamos terminando o nosso programa. Arthur, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de fé, de
coragem para enfrentar tudo isso que está, esse desemprego que está aí. E falasse mais alguma coisa que você acha que nós deixamos aqui de falar. Primeiro, doutor, eu quero agradecer a senhora e a equipe aqui da Thalita News pelo convite. Me senti muito lisonjeado de participar do programa. Sempre que quiser, estou aqui à disposição para a gente poder falar sobre muitas coisas. Se não tiver nada para falar, nós vamos rir. Nós vamos rir. Isso é o que a gente gosta, exatamente, né? E agradecer e dizer ao povo que continue tendo esperança. Né? A esperança, se nós perdermos ela, ou se nós perdermos a fé, aí o que será de nós? Né? O que será de nós? O que será de uma geração que não tem fé, que não tem esperança, que não tem utopia? Estão perguntando ali, ó, como pode um partido como a Rede, com menos de 7 mil votos, mandar tanto na cidade? Você quer responder? Dá tempo, tem 1 minuto. Então, a Rede aqui é pelo vice-prefeito, não é isso? Zeituni. Isso. Então, o que comenta-se nos bastidores é que há uma briga interna entre o Zeituni e o Guti. Será? Eu não sei até que ponto isso é verdade, eu não sei até que ponto isso é mentira. O que aconteceu? Eu acredito que se isso acontecer, ainda será mais catastrófico para a administração da cidade. Né? E reitero... Não sei se conseguimos responder, Tadeu Fernando. Não sei se conseguimos... Mas se não conseguimos, depois ele vai entrar aí no Face e vai responder as demais perguntas. A professora Avanil, do Colégio Naim Amade, grande Avanil, um beijo para você, minha amada, está mandando um abraço grande para o professor Arthur. Obrigado para ela também. Então, doutora, que Deus possa nos abençoar nesse momento que a gente está atravessando, tão difícil. Isso. E o pior de tudo, a falta de utopia. Você não vê isso mais nos jovens. É verdade. Os jovens perderam a utopia. E para finalizar, o Eduardo Galeano dizia o seguinte: a utopia é aquela estrela que vai lá no ocidente. Eu remo 10 passos para a direita, ela vai para a esquerda. Mas para que serve a utopia? Para nos fazer caminhar. Uma geração que não tem utopia, que não tem sonhos, é muito complicado. Né? Não existe. Exatamente, né? Não existe. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Amei o bate-papo com meu amigo aqui. Obrigado. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem perguntas, pode perguntar que o Arthur vai responder. E eu também, se tiver alguma pergunta para mim, faço questão de fazer isso. Muito obrigado pela audiência, gente. Um beijo, meus amores e minhas amoras. Obrigado. Thalita News.